E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Vamos começar hoje a semana Nintendo 64. Como já passou aí anteriormente o MRC até zerar, e a gente tá passando também aqui no canal o jogo do Pato Donald até zerar, tamo aí devagarzinho, dia sim dia não tá saindo vídeo do Pato Donald, né? Vamos aproveitar e pegar a semana inteira para fazer vídeo sobre o Nintendo 64. E hoje, o primeiro vídeo, eu vim fazer uma review sincera sobre o Nintendo 64. Sem dedinho de fanboy, sem paga-pau, sem frescurite, uma review realmente sincera. Para quem não conhece, esse é o Nintendo 64, amado por poucos, odiado por muitos. Por que odiado por muitos? A maior parte dos jogos legais que saiu pro PlayStation, aqueles jogos realmente complexos, não saiu pro Nintendo 64. Então o pessoal tinha muito mais atrativo no PlayStation do que no Nintendo 64. Fora que o PlayStation ele era muito mais barato para você manter o aparelho. O memory card era mais barato, o controle era mais barato, o jogo era mais barato, até mesmo se fosse o jogo original, era mais barato do que o jogo de Nintendo 64. Não vou nem falar se fosse o jogo pirata, porque o jogo pirata do PlayStation não tem nem como comparar com o jogo de Nintendo 64, o preço, né? Claro. E por essa razão ele hoje, né, o 64 hoje, ele é muito mais odiado do que amado. Eu entro no time dos que amam esse aparelho aqui. E vamos lá, vamos conhecer esse lindo, né? O videogame de 64-bit, tecnicamente não foi o primeiro, mas vamos dizer que foi o primeiro realmente bruto, né? De 64-bit bruto, que mostrava que tinha mesmo 64-bit. O console da Nintendo já veio com 4 bocas de controle, quer dizer que ele é um aparelho que ele já veio nativamente focado para você jogar com multiplayer. Ele não é um aparelho focado para você jogar de um. Aqui dentro dessa tampinha fica uma pecinha chamada Jumper Pack. Com o tempo você compra uma pecinha chamada Expansion Pack, que é essa aqui, e coloca. O que seria essa peça? A Expansion Pack funciona assim. O Nintendo 64 tem 4 megas de RAM e essa peça tem mais 4. Então quer dizer que ela dobra a RAM do Nintendo 64. Já foi visto esse tipo de coisa, por exemplo, no Saturno. O Saturno também tem uma expansãozinho de memória, né? A expansão de memória do Nintendo 64 tem um lado muito legal, que ela aumenta a resolução dos jogos. Tem um jogo ou outro que ela faz com que o jogo fique um pouco maior, tenha mais funções, por exemplo, o Perfect Dark. Tem um jogo ou outro que só funciona se tiver conectado à expansão, por exemplo, o Donkey Kong 64 ou o Zelda Majora's Mask, mas de forma geral, a função dele é aumentar a resolução do Nintendo 64, colocar mais linhas de definição. Porém tem um lado negativo nisso, a parte legal é que ele aumenta, correto? A parte que não é legal é que quando você aumenta a definição dos jogos, consequentemente você diminui os frames. Tem jogos que você coloca aqui, que quando você está jogando e você liga a expansão, você perde frame e você sente falta daquele frame. Porque muitas vezes é um jogo de corrida, um jogo rápido, e você sente meu, tá fazendo falta, o jogo tá quase que travando. E aí você vai na opção do jogo e desliga a expansão de memória e o jogo volta a ficar fluido, porém com aquela imagem tradicional do 64. É legal sim ter expansão de memória, mas você aos poucos vai ver quais são os jogos que é legal ligar e quais são os jogos que é legal não ligar a expansão. Tem uma outra coisa nesse aparelho que eu gosto muito, que é o fato da fonte ser externa. O pessoal fala que é um tumor, né? Que você encaixa um tumor no aparelho. Mas na real, eu sou um grande defensor de fonte externa e vou explicar para vocês o porquê. Quando você está usando qualquer tipo de aparelho elétrico e dá um curto-circuito, alguma falha de energia, qualquer coisa parecida, a primeira peça que vai pifar é a fonte. E quando você tem um aparelho que a fonte é externa, igual esse aqui, que você dá um clique, tem que ser bem forte o clique, que é duro, né? Quando você tem uma fonte externa, simplesmente você pega a fonte, ou tenta arrumar, claro, ou joga fora e compra outra. Comprando outra você coloca aqui e volta a jogar. Difícil de encaixar você, hein, meu? O que acontece? Quando a fonte é interna, por exemplo, o PlayStation 1 Fat, a fonte é interna.
Se dá algum problema na fonte, consequentemente você vai ter um gasto maior para consertar. Porque para você trocar a fonte não é uma pecinha simples, é uma placa inteira, complexa. Em alguns casos essa placa está integrada na própria placa do aparelho. Então mesmo que você consiga achar um técnico que seja muito honesto, um cara muito gente fina, ainda assim ele vai te cobrar mão de obra para arrumar a fonte e por ter aberto o aparelho, fazer algum tipo de revisão, então acaba sendo mais caro. Por essa razão, sim, eu sou um grande defensor de fonte externa. Não ligo o que fica aqui para fora. O controle, sim, meus amigos, chegamos no controle do Nintendo 64. Esse controle é um dos motivos das pessoas não gostarem do 64. Ele é com certeza o controle mais diferente que a Nintendo já fez até hoje. O controle mais bizarro até do que do Virtual Boy. E olha que o controle do Virtual Boy é bizarro. Para você jogar um jogo, primeiramente você vai ter que aprender a domar isso aqui na sua mão. Depois que você domar, aí sim você vai começar a aprender o jogo. Entendeu como é que funciona? Segurando assim, né, uma mão de cada lado aqui do tridente, você vai jogar jogos de luta, né, jogos que precisam do D-pad. E com uma mão aqui no meio e a outra mão aqui no cantinho, você vai jogar os jogos que usam analógico, que são a maioria. É esquisito? É, bastante. Mas a primeira coisa que você vai fazer vai ser aprender a domar isso aqui na sua mão. Quando você conseguir domar esse bicho aqui na sua mão, você vai até começar a gostar dele. Eu sinceramente gosto. Temos um outro problema aqui. Pra mim, tá? Opinião minha, opinião pessoal minha. O maior desrespeito que a Nintendo teve com o consumidor dela até hoje, o maior desrespeito foi isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa digna de recall. O analógico do Nintendo 64 é feito de bosta, tá? São duas engrenagens constituídas de um material chamado fezes, e conforme você vai jogando, essas engrenagens elas vão atritando uma na outra, e como fezes com fezes quando se atritam viram uma fezes só, vira um pozinho aqui dentro e gasta as engrenagens, e essa nhaca aqui fica mole, assim, morta. E aí você não consegue mais jogar jogo nenhum, fica imprestável o controle. Hoje em dia, com a internet está muito fácil. Você entra na internet, compra as engrenagens online, a engrenagem chega, você abre e troca, uma coisa simples de se fazer, ou você compra um analógico, um padrão de GameCube, que a engrenagem é feita de ferro. Vai resolver seu problema. Só que na época não tinha isso não. Então pra mim, isso aqui foi o maior desrespeito que a Nintendo teve com o consumidor dela. Isso aqui era uma coisa digna de recall mundial. Mundial! Mesmo que você cuidasse bem, isso aqui quebrava, ficava ruim, gastava. Inclusive, essa engrenagem aqui eu troquei faz pouquíssimo tempo. E o pessoal fala que quando você joga Mario Party, que você estraga o controle. Por isso não, meu amigo. Ó, eu não tenho Mario Party. Olha lá, já tá ficando frouxo. Entende? Eu jogo os meus jogos de corrida aqui, alguma coisa de aventura. Ó, já tá ficando frouxo. Deve ter o quê? Uns 3 meses que eu comprei. Então assim, a desculpa é que o Mario Party estraga o controle, eu concordo que o Mario Party estraga o controle mais rápido, mas ele não é o único jogo que estraga o controle. Praticamente todos os jogos que usam o analógico vão estragar o controle. Inclusive, o jogo Lamborghini do Nintendo 64, quando você vai fazer o box, você tem que ficar girando o controle e fazendo para cima e para baixo para ele abastecer e trocar o pneu do carro. E isso come o analógico, que é uma beleza. Então você imagina a nhaca que fica o analógico até você conseguir zerar o Lamborghini. Sério, você destrói o controle inteiro para conseguir zerar o Lamborghini. Temos uma porta traseira aqui esquisita, que pouca gente sabe para que serve. Essa porta aqui na verdade ela é multiuso, tá? Você encaixa memory card aqui dentro. Esse aqui é o memory card simples, tá? E esse outro aqui, ó, é o memory card quádruplo. Esse aqui você troca a chavinha. Memory card 1, 2, 3, 4. Esse aqui tem 4 memory cards em um. E esse aqui é o memory card simples. Você encaixa então aqui no controle o memory card, uma peça chamada Rumble Pack, que é o vibrador do controle, né, que a gente conhece hoje como DualShock, né, como vibrador mesmo. Você encaixa um Transfer Pack para alguns jogos que dá para você transferir a gameplay do seu Game Boy para o seu jogo que você está jogando no 64, você encaixa aqui. Você encaixa aqui também o microfone para falar com o Pikachu no joguinho do Pikachu. Bom, tem algumas coisas que você encaixa aqui, mas a coisa principal que você vai usar, sim,
é isso aqui, é o memory card. Essa peça ela não é tão necessária, porém se você pretende fazer uma coleção de 64, você pretende comprar muitos jogos, é bom você comprar pelo menos um memory card. O que acontece? 90% dos jogos do Nintendo 64 tem save na própria fita. O próprio cartucho faz o save, mas é um ou outro que não usa essa função. Então você tem que ter um cartãozinho de memória desse aqui, um memory cardzinho. Ele tem exatamente a potência né, a quantidade de espaço, o armazenamento de um memory card de PlayStation, que são 254 kbps, muito pequeno. Inclusive se você for jogar um jogo de esporte aqui, por exemplo, um FIFA, vai o memory card inteiro, só para um único jogo. Então você imagina que se você quer jogar FIFA e você já está jogando vários jogos, você vai ter que apagar os seus saves para você poder jogar o seu FIFA. Ou não, espera para jogar o FIFA depois. Tipo assim, real é essa. O 64 teve uma pegada bem legal, que eles fizeram um lance aqui que você encaixa um dedo aqui, ó, tá vendo? E o outro dedo aqui no gatilho para você dar um tiro nos jogos de FPS, tipo um 007 GoldenEye, um Doom, Quake, Perfect Dark. E aí você fica com o analógico aqui na mão e vai atirando. Você tem uma sensação que você está com uma arma. Só que o que acontece? Os jogos exigem que você use os botões C de câmera, que são esses 4 botões aqui. Nesse caso, eu acharia legal, não foi feito, né? Mas eu acharia legal se tivesse aqui alguma coisa que você encaixasse aqui naquele esquema daquelas arminhas do Dynavision, do Polystation, sabe? Naquele esquema da arminha, que tivesse um LED que você mirasse e aí você controlava o personagem e tal, e na hora de você mirar no inimigo na tela, você ia aqui e mirava sem usar os botões de câmera. Seria uma sacada maravilhosa, mas a Nintendo não teve essa ideia, não sei porquê. Mas seria uma coisa mais legal se ela pudesse ter feito. Já foi falado do console, já foi falado da expansão, já foi falado da fonte, já foi falado do controle, já foi falado do analógico, das coisas que você encaixa atrás do controle, e agora vamos falar dos jogos, tá? O cartucho do Nintendo 64, em tese, cabe 64 MB de informações, tá? O que seria muito bom se as produtoras usassem, só que algumas produtoras tiveram uma preguiça enorme e não colocaram jogo dentro desses 64 MB. Esse caso aqui, a Ocean, quando ela fez esse jogo, junto com a Genki, ela pegou um cartucho de 64 MB e colocou um jogo aqui com 3 pistas. Meu amigo, 3 pistas. Se eu jogar F1 Race do Nintendinho, ele tem mais do que 3 pistas. Como que um jogo desse tem 3 pistas no Nintendo 64? Um aparelho tão parrudo, tão bruto. 3 pistas. Ah, mas a desculpa é que não cabia, que não sei o que, tal. Por isso não, tá aqui. Esse cartucho aqui, inclusive eu ganhei esse cartucho de presente do Daniel, da Esquinão Games. Salve Daniel, seu lindo. Esse cartucho aqui, ele não tem um chip de 64 MB. Ele tem 2. Sabe por quê? Porque foi necessário. O jogo é tão grande que não coube em um chip, então precisou de colocar mais um chip ali em paralelo. Então aqui tem 2. Então a gente tem aqui 128 MB de informações dentro de um cartucho. Quando havia essa necessidade, os caras conseguiam colocar uma CG no jogo e o jogo inteiro aqui dentro. Por exemplo, o Pokémon Puzzle League, inclusive eu tenho, ele tem CG na introdução. Tem uma CG até bem feita mesmo, roda numa resolução bem legal, um som bem bacana, tudo, não tem aquela compressão de imagem de arquivo de MPEG antigo, não, de forma nenhuma. Bem bacana mesmo. E ainda tem o jogo. E coube, olha que legal. O Resident Evil do Nintendo 64, o Resident Evil 2, ele tem as mesmas informações em megabyte dos 2 CDs do Resident Evil 2 do PlayStation em um único cartucho, sem capar nada. Não capou nenhuma fala do jogo, não capou nenhuma fase, não capou nenhuma partezinha, nem um zumbizinho foi tirado do jogo. Se você joga o Resident Evil do PlayStation e o Resident Evil do Nintendo 64, é o mesmo jogo. Você vai ver diferença
nas CGs, que você sente que tem uma redução de qualidade de imagem para conseguir colocar aqui dentro. Mas os caras pegaram 1.4 gigas e conseguiram compactar e colocar aqui dentro. Então, sinceramente, isso aqui é preguiça, isso aqui é capricho. Agora a gente vai falar dos gêneros do Nintendo 64, agora vamos falar de coisa boa. Como eu já disse anteriormente, o Nintendo 64 é um aparelho que tem pulsando nas veias o multiplayer. Isso é uma coisa dele. A maior parte dos jogos dele você consegue jogar de 4 pessoas na tela. Então você pega um jogo de futebol, você joga de 4 pessoas na tela. Você pega um jogo tipo um 007, um Mario Kart, Perfect Dark, você vai jogar de 4 pessoas na tela. Você pega um Conkers, 4 pessoas na tela. A maior parte das corridinhas, 4 pessoas na tela. A tela divide em 4, né, faz uma cruz aqui, um pá, joga todo mundo junto, é uma zona, é uma bagunça, é uma divertido, super legal. Beleza. Então assim, para jogos de multiplayer, por exemplo, jogos de corrida, jogos de esporte, jogos de tiro, o Nintendo 64 é um rei. Ele é um rei absoluto da geração dele. Mas quando eu falo absoluto, é absoluto mesmo. Jogos de aventura. Os jogos mais complexos da geração 32, 64-bit. Os mais complexos que eu joguei foram no Nintendo 64. As maiores aventuras, que tinham os maiores mundos. Por exemplo, Mario 64 é um mundo absurdo para você explorar. Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, você pega o Conkers, que está aqui na minha mão, o Conkers. Isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é um jogo imenso, é uma aventura imensa. É algo assim incomparável com a concorrência dele, é incomparável. Então nesse quesito ele também é rei, tá? Ele é rei de multiplayer, ele é rei de aventura, ele tem muitas corridas legais, ele não chega a ser rei das corridas não, mas ele tem muitas corridas legais, e de aventura para mim ele é o rei com certeza, absoluto inclusive. Aonde ele é capado, mas muito capado. Por exemplo, navinha. O Nintendo 64 não tem navinha 2D. Os poucos jogos que ele tem de navinha são 3D. Claro que ele tem algumas navinhas muito boas, mas os poucos são em 3D. Por isso não, já que é para ser capado, o Nintendo 64 também é capado em lutinha. O Nintendo 64 não tem nenhuma luta em 2D, nenhuma. As lutas do Nintendo 64 são todas em 3D. Claro que tem algumas que são realmente muito legais, mas não tem nenhuma em 2D. Eu não me lembro, pelo menos. Se tiver alguma, me coloca aqui nos comentários se vocês me lembrarem, porque eu realmente não me lembro de ter visto nenhuma, mas nenhuma lutinha que seja em 2D de verdade para o Nintendo 64. Moto, jogo de moto. O Nintendo 64 não tem jogo de moto. Para falar que não, tem Extreme G, que é um jogo muito legal, inclusive eu gosto bastante. É um jogo que eu recomendo vocês conhecerem, tá entre os meus jogos preferidos. Mas é aquilo, só tem isso. Talvez tenha outro que eu não conheço a biblioteca toda no Nintendo 64, tá? Talvez tenha outro jogo de moto, talvez tenha, mas eu não me lembro. Então assim, se você conhece algum outro jogo de moto que não seja o Extreme G, coloca aqui nos comentários, de preferência moto mesmo, moto realista, não moto futurista, porque moto futurista a gente também já tem o Extreme G. E RPG, tio Paçoca? 64 tem RPG? Não. 64 também é capado para RPG. Ele tem um ou outro RPG, só que aquilo, dentre um ou outro lá dentro, tem Zelda Majora's Mask e Zelda Ocarina of Time. Só esses dois já garantem diversão aí por anos. E sim, pra mim, Zelda é RPG. Não tente me convencer do contrário que você não vai conseguir. Zelda é RPG. Então, meus amigos, finalizando essa review aqui, vamos lá. Recomendo esse cara bonitão aqui para quem gosta de multiplayer? Sim. Para quem gosta de aventura? Sim. Para quem gosta de corridinha? Sim. Para quem gosta de lutinha? Não. Se quem gosta de navinha? Não. Esquece. Para quem gosta de RPG? Sim. Por causa dos Zeldas. É um console que ainda não está caro de colecionar ele. É um console que você ainda acha jogos muito baratos. Diferente do Super Nintendo, que já ganhou um status assim de super ultra caro, né? Que hoje qualquer coisa do Super Nintendo tá uma fortuna. Inclusive tem jogo do Super Nintendo mais caro do que o jogo de Neo Geo AES. Como pode? Não sei, mas tem, é fato que tem. Esse vídeo ele vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram e vambora curtir aí a semana do Ultra 64, do Nintendão, beleza? Tchau, tchau, pessoal!